profeta Helder vai estar ministrando esse terceira ministração da escola. E amanhã, 9h30 da manhã, dentro da liturgia normal de um culto, né, que nós temos aqui, de manhã e à noite, ele vai estar pregando também. E amanhã nós vamos ter uma legitimação, uma ordenação ao ministério profético. Nós entendemos, irmão, nós somos uma igreja que flui nos 5 ministérios. Entendemos que é um tempo que nós precisamos dar função ao corpo, até porque senão nós não vamos avançar dentro daquilo que o Senhor estabeleceu. E nós vamos ungir a Sandra ao ministério profético, uma profeta da casa que já foi experimentada, já foi testada, aprovada. E nós vamos fazer isso amanhã, junto com o profeta Helder. Esperamos esse momento para estar junto com ele, que é um profeta de ofício, para poder justamente estar fazendo isso aí amanhã de manhã, amém? Eu queria chamar aqui o Gabriel, amém? O Gabriel, lá no cantinho, Gabriel. Chamar os avós que estão aí também. Os avós, cadê os avós? Estão lá? Isso, pode vir aqui na frente também. Aí que lindão. Eu queria deixar o mano compartilhar aqui com algumas palavras. A gente ajuda, hein? Vai conseguir sim. Porque a história deles é linda, irmãos. O que Deus faz na vida, né, daquele que se dedica ao Senhor é maravilhoso. Quer que eu fale então? Eu falo então. Tá bom. Num dia que o profeta Helder estava ministrando aqui ainda, no ano passado, né? Foi no ano passado. Na mesma época, foi na escola de soldados, então, ou perto. Isso, que ele ficou no domingo à noite. Esse domingo ele vai pregar lá no Denis, né? Lá em Jaraguá, à noite. Mas naquela escola de soldados ele ficou. E ele liberou uma palavra naquele período, mães, né? Essa questão gestacional, que queriam ter um filho, que desejavam e sonhavam com isso, e eles confidenciaram para mim que não estava no coração deles naquele momento, da Francine, né? Dele não. Aí eles vieram para frente, irmãos, e aí a pastora Carol já veio, já meteu a mão, já fez ato profético, já liberou tudo. 2 semanas depois ela já estava grávida. Amém? E essa criança, ela vem marcar, não é só um nascimento, ela está marcando inclusive um novo ciclo na vida deles. Amém? Um novo tempo. Ciclos, entendeu? Está marcando um novo ciclo na vida deles, eu não tenho dúvida em relação a isso. E por ter sido no momento de uma escola de soldados ali naquele ambiente, 1 ano depois, vamos apresentar o Gabriel numa escola de soldados também. Amém? Vai ser bem profético aí nesses dias que nós estamos vivendo aqui. Então eu queria que você ficasse de pé. Olha aí a roupa de soldado dele aqui, ó. Viu? Teve toda uma história, né? Quantos dias ele ficou no hospital? 31 semanas ele nasceu de forma prematura, né? Ficou 1 mês sem oxigênio, só para ganhar peso. Quem já passou por isso, os pais é que passaram por isso, de você ter o bebê e não poder ter essa proximidade com ele, e a mãe ter que voltar para casa, depois ir lá, esse processo todo. Mas o Gabriel era um projeto de Deus, então é por isso que ele está aqui firme e forte para a glória do Senhor. Em parto normal, né, Fran? E o que nós vamos fazer aqui nessa noite é declarar as bênçãos do Senhor sobre essa criança. E você vai me ajudar, amém? O que você vai fazer? Já ora por tudo aí, irmãos. Abençoa já a vida profissional, acadêmica,
a varoa que vai estar ao lado dele no futuro, aí, o casamento, a vida espiritual, que venha a ser uma criança que venha temer ao Senhor. Então nós vamos estar apresentando o Gabriel nessa noite e realmente declarando como igreja, realmente que o Senhor é maior, irmãos, que o Senhor pode todas as coisas, que Ele é Deus, e o Gabriel vem não só para trazer alegria para essa família, mas para ser um soldado, um verdadeiro soldado no reino de Deus, amém? Pastor Charles, me ajudava aqui. Estenda suas mãos para cá, querido. Pai, nós apresentamos diante de Ti o Gabriel nessa noite e declaramos com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais, que essa criança vai tocar o Teu coração, Senhor, como nunca. Desde a tenra idade ele vai temer ao Senhor, ele vai dar muita alegria para os seus pais e vai pisar em lugares que inclusive eles nunca pisaram. Ele será como um nazireu de Deus, separado, preparado para te servir todos os dias da sua vida. Da sua boca sairão palavras como de fogo, que tocarão não só uma geografia, tocarão mais de geografias, porque ele pisará em muitos lugares. Decretamos, Senhor, ferramentas sobre essa criança, e que ele será como o pequenino Samuel, que já desde a tenra idade ouvia a voz do Senhor. Eu declaro que ele vai ter experiências contigo ainda muito pequenino, ainda muito na tenra idade. E Senhor, aonde ele pisar a planta dos pés, ele será bem sucedido e próspero, e vai honrar ao Teu nome todos os dias da sua vida. Nós te agradecemos pela vida do Gabriel, porque ele é uma alegria não só para os avós, para os pais, para a família, mas para todos nós como pastores, como igreja, porque nós celebramos junto com eles o milagre, celebramos o dom da vida, celebramos que nada é maior do que o Senhor Jesus, que tudo aquilo que o Senhor faz é perfeito, não há erro e sombra de variação. Nós consagramos e apresentamos essa criança diante de Ti em agradecimento, em nome de Jesus. Amém. Dê um aplauso então bem bonito, querido. Glórias a Deus. Irmãos, se tem uma coisa que eu gosto de fazer, é casamento, eu já falei. E olha que a gente faz um bocado aqui, irmãos. E apresentar uma criança, porque as sentenças que nós liberamos aqui, muitas delas são no veio profético. Essa criança vai beber dessas sentenças por resto da sua vida. Você não tem ideia do poder que há numa igreja declarando palavras sobre uma criança, sobre o futuro dela já. É algo muito especial. Nós vamos ofertar de novo. Amém? De novo, pastor? Sim, irmãos. Até porque teve gente que não estava aqui, né, no culto das 5. E até Deus moveu o meu coração para eu pessoalmente fazer uma oferta diferente. Eu creio que é um ambiente profético, e cada momento está ali. Cada momento desse é uma oportunidade de você selar cada palavra que você está recebendo como oferta. Ah, pastor, é para vocês ficarem ricos? Não, até porque tudo que a gente ofertar, a gente vai passar como uma bênção na vida do profeta Helder. É para você exercitar mesmo essa questão da semeadura, principalmente entendendo os ciclos que você tem vivido nesse tempo. Amém? Então separe as tuas sementes, você que vai ofertar, ou você que vai dizimar também. Eu quero orar pela sua vida. Pai, muito obrigado, porque nós temos tido discernimento daquilo que o Senhor tem feito nesse tempo.
E queremos selar esse momento, eu particularmente selo a palavra que recebi agora com essa oferta, e que possa, Senhor, subir como um aroma suave diante de Ti, Senhor. Recebe a oferta do Teu povo, corresponde com a fé e a postura de cada um, e nós te agradecemos por tudo, por estar diante de Ti. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, queridos? Traga essa oferta então, em nome do Senhor. Para os pais, Gabriel, que Deus, Ele não gera pessoas, gera propósito. E o resultado dessa liberação de ventres espirituais, ventres físicos, de fertilidade, o resultado de 10 anos de experiência minha e de minha esposa, que nós não geramos filho por 10 anos, nós temos 20 anos de casamento. Só fomos gerar a nossa filha com 10 anos. E foi no meio do campo de batalha que eu conquistei a Ana. E desse dia para cá a gente tem liberado sobre ventre de mulheres, de homens, essa ação de fertilidade, de gerar. Está no coração de Deus gerar. Deus é um Deus geracional. Cada semente segundo a sua espécie. E eu quero dizer que eu muito feliz por vocês, muito feliz mesmo. Queridos, deixa eu apresentar um material rapidinho. Nós tivemos o cuidado de fazer um material para esse momento, que é essa apostila, Preparação Saudável nível 2. Hoje, como eu não tive tempo de fazer os slides, alguns erros e tal, essa aqui já está bem corrigida, já está bem enxuta. E tem muitos assuntos que a gente não deu tempo a abordar aqui. A maioria deles, ou pelo menos parte deles, nós abordamos. Mas os temas que nós falamos aqui, dá para você esmiuçar, dá para você entender um pouco mais. Eu entro na questão da ansiedade, eu entro na questão do tempo de preparo. Eu falo um pouco sobre as vozes na transição. No momento transicional, quem você ouvir, quem você vai ouvir, quem vai tentar comunicar-se com você. Eu falo sobre a questão na transição de gerar. Por exemplo, aquele que é escravo só vai gerar escravo. Então, na transição, como gerar coisas livres. O que interfere na gestação desse período, zona de conforto, zona de confronto, né? E agora nessa segunda parte eu vou falar rapidamente, talvez uma pincelada aí sobre níveis de conquista na visão da batalha, porque é a preparação de soldados, eu preciso falar sobre isso. Então na apostila você tem aí como você ampliar aí seu nível de conhecimento e de entendimento, tá bom? E aí a gente está passando essa apostila por um valor, você pode utilizar o seu cartão de crédito e tal, tranquilo. Por uma necessidade de talvez ampliar a visão de preparação de soldados ou de algo pessoal, o Senhor também nos deu Enfrentando Gigantes. O que é Enfrentando Gigantes? É uma apostila que vai falar sobre os nossos gigantes. Davi não lutou com Golias simplesmente um gigante, ele tinha outros gigantes. Aqui eu trabalho sobre gigantes pessoais. Está dentro de você, gigantes que você precisa vencer. E quando o gigante se levanta, o que fazer? Então essa apostila
vai trazer aí 31 princípios, um para cada dia do mês. Obrigado. Os filhos de Anak eram 31 gigantes. Então eu vou trabalhando aqui nessa apostila com o alto. É você, tá? Essa segunda apostila. Essa terceira apostila vai falar sobre atos proféticos e intercessão. É o básico do que você precisa entender de oração. A oração ainda é para nós uma caixa que precisa ser aberta, e tem muita coisa para a gente aprender sobre oração. Eu acredito que nós sabemos sobre a oração hoje, é apenas uma ponta. Está relacionada à intimidade. Intimidade gera coisas, só intimidade gera. E a oração, ela tem essa capacidade de gerar no mundo espiritual. A oração para mim é o acesso ao coração de Deus, tá? É a oração. A oração, Deus fica fácil acesso. Deus dá mole na oração. Ele não suporta ver alguém orando que ele derrete o coração. Então a oração para mim é a base de tudo. Logo depois vem esse DVD. Eu sei que DVD já está meio retrô, mas foi a condição que nós tivemos para fazer, para passar para você um seminário de aceleração profética. Isso aqui eu preguei, essa palavra são 4 palavras, lá em Foz do Iguaçu. Vai ampliar a sua mente em relação ao ministério profético, falando sobre profeta de ofício, falando sobre mover profético, entendimentos na área profética. Daqui a pouco eu vou explicar por que nós estamos abordando sobre isso, nessa segunda parte. Esse daqui é uma introdução do que nós falamos hoje, só que mais esmiuçado. Aqui eu entro na visão da transição, o princípio da transição. Aqui eu vou talvez esclarecer para você um pouco melhor sobre o momento de transicionar. Eu estava conversando com o pastor Kleber ali, ele falou assim: Helder, talvez seja o mais difícil é entender que momento é. E eu perguntei para ele: me defina momento. Ele falou: momento é um tempo. Eu falei: momento é um tempo curto de decisões. Sabe o que eu acho interessante, queridos? Que a igreja, ela aprendeu a descartar, não a renunciar. Ela aprendeu, de uma certa forma, a substituir coisas. Só para você ter uma ideia daquilo que nós não abordamos aqui sobre transições: estações, ciclo, fases, níveis, períodos e épocas e eternidade. 7 níveis de tempo. Nós só abordamos aqui estações, períodos, ciclos e fases. E demos uma pincelada sobre níveis. Faltou épocas e eternidade. Nesse aqui, eu não entro tanto nessas definições, mas aqui é a base de tudo que você precisa saber, pelo menos, sobre transição. E esse outro aqui é cura interior. A segunda fase, ou segundo nível de Jacó, tinha que passar por isso aqui. Isso aqui é a âncora que deixa muita gente presa, muita gente infrutífera, e na realidade você precisa entender um pouco mais sobre cura interior. Então, todos esses materiais você pode fazer aí um combo, você pode fazer aí, tem um preço especial para o combo, tem um preço aí especial para os DVDs. Eu só quero a apostila de soldados, só separando de soldados. Para que talvez você tenha aí uma condição melhor. De estudar depois e ampliar um pouco mais seu conhecimento. Amém? Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia. Deixa eu ver se eu lembro qual é o texto aqui, tá? Daniel
Bota para mim aí, queridão, pessoal do Data Show, Daniel 2. Deixa eu ver aqui, tá? Vinte e 21 e 22. Daniel 2. Por favor, do 20. Daniel 2, 20. 21 e 22. Daniel 2, do 20, 21 e 22. Talvez a pergunta que permeia o coração de muitos é o que tem a ver preparação de soldados, preparo com o profético. E nesse segundo período eu quero falar para você. Seja bendito o nome de Deus de eternidade em eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele que muda tempos e as estações, remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes, e revela o profundo escondido, e conhece o que está em trevas. E é com ele que mora a luz. Vai lá, dá um salto na sua Bíblia. Daniel 9. Daniel 9. Versículo 2. Diz assim a palavra de Deus: no primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura atenta das Escrituras, das Sagradas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, o Senhor, concedi ao profeta Jeremias que a desolação de Jerusalém duraria 70 anos. No primeiro ano do governo real, eu, Daniel, compreendi, mediante a leitura das atentas Escrituras, de acordo com a palavra de Yahvé, de acordo com do Senhor, concedida ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Em outra tradução, eu compreendi minuciosamente. Deixa eu falar uma coisa para você que talvez possa causar espanto. Dos profetas maiores e menores, todos eles tiveram revelações, todos eles. Dos profetas maiores, você tem o Isaías, que tem uma Bíblia dentro dele, 66 capítulos. Cara, com uma profundidade de revelação extraordinária. Para mim, a mais extraordinária é Isaías 6. A experiência que ele tem com a sala do trono. Jeremias é um cara que viveu em crise. Tudo que ele falou não se cumpriu até que ele morresse. 40 anos profetizando. Acho que só quem acreditou nele talvez fosse o escrivão. Ezequiel, você tem uma linguagem no livro de Ezequiel que é tanto simbolismo, que são tantas as colocações, que para você entender o livro de Ezequiel, você tem que estar muito afinado profeticamente para você entender o que você está lendo. Daniel é um cara que sobressai dos 3 maiores e de praticamente todos os menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sanfonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Todos eles tiveram. Mas só Daniel tem uma citação: eu entendi, compreendi. O problema não é ter a revelação, é você compreender a revelação. Eu achei interessante que, falando sobre isso, sobre tempos e estações, Daniel, ele faz essa separação.
como nós lemos no 2, do 20 ao 23. Mas no 9, ele compreendeu, ele entendeu. Então a questão aqui, queridos, de trabalhar com o profético, é trazer entendimento. Não basta só eu revelar, não basta só você ter uma revelação, você precisa caminhar nela e entender. A minha dificuldade não é ter palavra de conhecimento sobre qualquer um de vocês. Eu fui treinado para isso. A minha vida profética foi fazendo isso. Quem me conhece mais de perto sabe. Hoje, o meu pensamento talvez não seja trazer uma palavra de conhecimento para você. Talvez seja discernir se você está pronto para receber uma palavra. Porque uma palavra liberada precisa ter, no mínimo, obediência. E startar você para uma atitude. Porque se você recebe uma palavra e não há atitude, você pode entrar em juízo. Então, você precisa entender, quando você se abre para uma revelação, no mínimo, você tem que ter a disponibilidade de obediência. Então, a questão profética hoje, tirando a mística, tirando a dependência, tirando as facilidades, porque é muito simples o profeta ser um consultor espiritual ou um Big Brother. Às vezes, alguém me pergunta assim: profeta, ora por mim. Eu oro. Deus abençoe fulano. Não, eu queria uma palavra profética. Quer? Vai ler a Bíblia. Ô profeta, me revela aí. Eu falo, só se for agora. Você quer de búzios ou você quer de carta? A maior revelação que você pode ter é pelo Espírito, querido. E lendo a palavra. Norteie o seu caminho pela palavra, porque você será julgado por ela. O resto são confirmações. O resto são esclarecimentos. O resto, às vezes, são direções de alguém mais experiente. Deus fala? Claro que Ele fala. Deus mostra o profeta? Claro que Ele mostra. Mas é construtivo? Vai construir alguma coisa? Vai edificar de alguma forma? Se não vai, espera. E por que eu estou falando sobre isso logo no início? E eu falei sobre o Daniel. Porque nós perdemos literalmente, a noção e a preocupação do que Deus está querendo nesse tempo. Como eu disse, a igreja, ela aprendeu a descartar, não a renunciar, a fazer substituições. E não se engane, queridos, não se engane. É um tempo de guerra. Eu não consigo ver tempo de paz no Brasil onde nós estamos. No contexto onde a família está entrando em declínio, onde a nossa economia. E para você entender melhor, quando eu falo sobre Isaías 6, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor sentado no alto e sublime trono. Quem era Uzias? Era um governante, começou a reinar há 16 anos, segundo Crônicas 26. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. Morre leproso. Mas antes, ele revolucionou o tempo dele. A agricultura, exército, armamento bélico. O cara era o cara. O nome dele foi conhecido até em Gate. Gate era o lugar da cidade de Golias. Mas ele se soberbeceu, foi oferecer incenso. E ele morre, os últimos dias de Uzias, é leproso. Começou bem, mas não terminou bem. E a citação de um rei morto, no livro dos profetas maiores, me fala a situação política. Quem era Uzias? Da mesma forma, se você for lá, em Lucas, falando sobre João Batista,
O que vai marcar a história da entrada de João Batista é o governo político e o governo religioso. Então eu não consigo ver nem um político, nem um religioso ajustado no nosso Brasil. Na questão do Isaías, precisa sair o pecado para que venha a revelação. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi. Ou seja, destrona-se alguém que está em pecado e a visão vem, a manifestação vem. Se você for olhar na época de Zacarias, tinha 2 sacerdotes dominantes, Alimais e Caifás. Se Zacarias era sacerdote e a sucessão sacerdotal era de João Batista, o pai fala para João Batista: foge para o deserto, senão você morre. Existia governos divididos, político divididos, mas existia também a religião dividida. Então eu vejo o Brasil contextualizando no nosso tempo justamente isso. Da mesma forma que eu trabalhei no primeiro dia sobre a transição de Josué. Então nesse segundo período, eu vou continuar falando sobre 3 níveis de transição, que vai levar a 3 níveis de conquista. Então aí para mim, por favor, aí na apostila, no slide aí, procura aí para mim, níveis de conquistas. Níveis de conquista na visão da batalha. Daqui a pouco aparece aí. Apareceu aí? Você pode dar uma palavra de ânimo à pessoa que está do seu lado aí? Fala: anima-te. Diga para ele: nem está doendo. Pode passar, por favor. Pode. Passa. Passa. Isso aqui eu já falei, dá só um tempinho que eu já falei. As mudanças que Deus promove e o desejo e a necessidade humana, eu já falei, dei uma pincelada legal nesse primeiro período. É isso aí. Bora. Aí. Entenda uma coisa. No Antigo Testamento e no Novo Testamento são marcados por pelo menos 3 transições que determinaram tudo na vida do povo judeu e dos gentios. Ou seja, todo o plano de Deus para a salvação passou por essas 3 transições. Passaram por essas 3 transições. A primeira transição é a da lei, de Moisés para Josué. Trabalhei essa questão no primeiro dia, ontem à noite. Meu servo Moisés é morto, passa o Jordão. Entenda uma coisa. Quando eu falo sobre perdas em transições, eu estou falando para você que Deus não vai estabelecer um novo, ou uma nova ordem, uma nova estação, ou liberar algo na minha vida e na sua vida, se Ele não desmontar algumas estruturas. Deus vai nos dar estruturas para desmontar estruturas. É impossível nós sairmos das estruturas. A sua cabeça é uma estrutura, o seu tórax é uma estrutura, a família é uma estrutura, a igreja é uma estrutura, o lugar onde você trabalha é uma estrutura. Eu acho interessante que a estrutura consegue fazer com que o homem possa ter possibilidade de crescimento e de romper, porque a estrutura vai trazer organização. Uma estrutura que traz organização, muitas vezes ela pode se tornar burocrática, e a burocracia emperra muita coisa, é certo. Porque no mundo espiritual,
No mundo corporativo, a burocracia emperra. No mundo espiritual, nós chamamos de religiosidade. Diferença. Mas quando Moisés, que traz a lei, que tem a experiência, que sobe no monte, e ele, de uma certa forma, ele começa a falar com Deus: olha, tu me chamou, garante. Em momentos em que ele pediu a morte, que ele passa por situações difíceis, situações que ele não cuida da família, é Jetro que tem que levar, situações que ele entende que o irmão e a irmã se levantam contra ele em Números 12. Moisés enfrenta todo tipo de situação. E chega um momento de transicionar, Deus tem que matar Moisés. Na transição da lei, Moisés fica, quem vai é Josué. Nós já não estamos mais debaixo da lei, amém? Mas obedece ao mesmo princípio transicional. Se você for olhar em Josué 1, do 1 ao 9, já lemos ontem, não vou repetir aqui. A questão de passar o Jordão é tão séria que na apostila eu trago um dado histórico sobre essa questão de transição. O que estava acontecendo em Israel nesse tempo? O que estava acontecendo? Como Deus ele movimenta o coração do homem, como Deus ele movimenta, ele trabalha a mente do homem para transicionar. Falei ontem que Josué, menino, só que tinha um diferencial. Quando Moisés falava com Deus, ele ficava do lado de fora da tenda, ouvindo a conversa de Deus e de Moisés. O discipulado foi forte. E quando Deus ele escolhe Josué, é porque sabia que a conversa entre Deus e Moisés, Josué tinha absorvido muita coisa. Me lembro que quando eu fui conversar com um homem sobre oração, e ele falou assim: você sabe o que acontecia comigo quando eu não conseguia mais orar? Eu falo: não, eu encostava em quem estava orando, eu só ficava concordando: é isso mesmo, Deus, eu também pego isso, é isso mesmo, isso aí não é para mim não, Deus, não é. Ele aprendeu a orar ouvindo alguém orar. Eu acredito que o maior discipulado de Josué foi conviver com o diálogo e a intimidade entre Deus e Moisés. E é por isso que numa transição você precisa estar perto de alguém que tenha mais experiência que você, que vai te ajudar no momento crucial a te dar uma direção. Sozinho você vai mais rápido, mas não vai mais longe. Interessante que Josué, ele consegue pegar um coleguinha chamado Caleb. E eu acho que no momento ali do futebol, das negócios ali, Caleb falava assim: cara, eu não tenho acesso a Moisés, me fala o que está acontecendo, as últimas notícias no mundo espiritual, e me dá notícia aí. Aí Josué falava: Caleb, Deus desceu ontem, meu velho, mas deu em todo mundo. Caleb, uau! E Caleb falou assim: vem cá, velho, não tem condições de você me ajuntar com esse Moisés aí, para mim, pelo menos ter um discipulado legal, não? E Josué encosta Caleb junto de Moisés. E Moisés é um cara esperto. Antes de fazer a transição para não ter briga, ele dá a Caleb Hebron. Ele faz a separação de tudo. A ordem de Moisés foi cumprida, queridos. Morreu, mas deixou a coisa ajustada. O velho saiu quando o novo estava pronto. Esses dois caras fazem toda a diferença em espiar a terra. De 12, 2 deram um relatório. Agora eu faço uma pergunta: me cite pelo menos 2 nomes dos 10 aí. Dos 10 me cite 2 nomes. Tá bom, 1.
dos 10. Conhece algum dos 10? Lembra o nome de algum dos 10? Quem não está pronto para conquistar? Essa é uma história que me marcou muito, é o caso de Aquiles. Aquiles é chamado para a batalha, ele não está na batalha. Aí de repente o menino vai, Aquiles está na orgia. E aí quando Aquiles vai montar no cavalo, o menino ali segurando as armas dele, e o menino fala assim: você vai lutar com aquele homem? Ele fala: vou. Aí o menino fala assim: se eu fosse você, o senhor, eu não lutava com ele, ele é um homem maior que eu já vi na minha vida. E Brad Pitt dá uma jogada no cabelo, entorta a boca, quebra as cadeiras e fala: você nunca será lembrado. Porque quem não consegue transicionar não é lembrado, queridos. E para que meu nome precisa ser lembrado? Não, meu nome precisa ser lembrado. A Bíblia me diz que teve um profeta que levou a unção para o túmulo, o Eliseu, e que um defunto tocou os ossos e ressuscitou. Um cara com unção dessa, extraordinária, não conseguiu fazer um sucessor. Por que eu fiquei feliz com Gabriel? Não existe nada pior para uma família do que não ter sucessão do nome. A história passada de pai para filho, de pai para filho. Antigo Testamento, a mulher estéril era sinônimo de pecado, de maldição. E aí eu fico viajando, isso é coisa de profeta, tá? Olha, ela falou assim: não, foram quantas semanas? 31 semanas e mais um mês. Então um mês tem 4 semanas, 5 semanas eu não sei o que deu, 4 ou 5 semanas no mês que ele ficou internado. Um mês internado, mais um mês era de 4 semanas ou de 5 semanas? Ele nasceu 31, mas ele ficou, pois é, 4. Então 31, 35. Daria quantos meses aí? 35, quem é bom de conta? Quase 7 meses? Mais? Sabe o que eu entendi nesse período que ele nasceu com 31 semanas? 31 semanas vai dar o quê? 6 meses? Em 31 semanas daria quantos meses? Isso é coisa de profeta. Eu entendi o seguinte: ele falou, 31. Falei, pô, aquela conta rápida, eu sou ruim de conta de tempo. Eu não sei nem a data de aniversário, às vezes minha, eu esqueço. Meses do ano, nem me pergunta. Aí eu fiquei pensando assim, olha, ele nasceu em um ciclo, 7 meses. Ele fechou um ciclo. Mas o Senhor estava assim, trazendo ao meu coração. Vocês lembram qual foi o período do 6º mês para o 7º mês, talvez aí, as últimas semanas? Davi dava 6 passos, sacrificava, 6 passos, sacrificava, 6 passos, sacrificava. Davi não completava um ciclo sem sacrificar, porque o 7 é o término de um ciclo. E eu fiquei imaginando quando Moisés passa e que esses 2 recebem todas as promessas. Ali Moisés terminava um ciclo, começava um outro, mas com uma mentalidade diferente, com um pensamento diferente. A transição entre Moisés e Josué gerou herança. Diga comigo, transição feito ou feita, né, da forma correta, gera herança. Aqui nessa transição aqui, queridos, foi para espiar a terra. Eu chamo essa transição, na minha opinião, é uma transição de conquista. Existe um tempo na sua vida que você precisa ousar a conquistar, porque não é difícil
conquistar, manter a conquista que é mais difícil. A vitória nem sempre é a mais difícil, o difícil é o treinamento. Quem se prepara para fazer o vestibular, prepara o ano todo para ter o quê? 4 horas, 5 horas de prova? E quem é que vence? Quem está mais preparado. Todo mundo é bom. Quem é que vence e quem erra menos? Entenda que essa visão da conquista, passa o slide, por favor, o segundo slide. Eu acho que vai ficar mais claro para você. Moisés luta para conquistar territórios. E muitas pessoas pensam que Moisés não lutou contra gigantes. Lutou sim. Você sabia que Moisés lutou contra gigantes? Você não sabia disso? Na apostila eu vou trazer você pega o texto. Abra sua Bíblia em Josué 13. As pessoas pensam que só quem lutou com gigantes foi Davi. Não. Josué lutou com gigantes e com Caleb lutou com gigantes. Também Moisés lutou com gigantes. Não vai dar tempo eu ler todo o texto, tá? Eu vou ler o 2, Josué 13, versículo 2, tá? E depois nós vamos ler o 12. Estas são as regiões que faltaram para ser possuídas. Todas as províncias dos filisteus, dos jerusitas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte de toda a região considerada como Cananeia. Abrange as terras dos alveus, isto é, os 5 príncipes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, Asquelon, Gate e Ecrom. O 4. E resta ainda, desde o sul a todo o território dos cananeus, desde da Ara de Sidom até a Afaque, a região dos amorreus. O 5, dos Gibeaeus e todo o Líbano, para o leste de Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até o lobo Ramate. E finalmente faltam todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano a Micrefote Maim, ou seja, todos os sidônios. Eu mesmo expulsei essa gente da terra à medida que Israel foi avançando. Tu somente tens que distribuir as terras aos filhos de Israel, conforme ordenei. Vamos lá para o 12? Quer dizer, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Astarote e Edrei, e dos últimos Refaíns sobreviventes, Moisés os tinha vencido e tomado a terra. Em outra tradução, dos gigantes que Moisés venceu. Moisés, ele luta com gigantes. Moisés, ele conquista para entregar para uma geração. Ele não entrega de qualquer forma para Josué. Você precisa entender que essas conquistas que nós temos aqui, com essas batalhas que nós temos aqui, e alguém já disse, eu acho que o Luiz Hermínio é que fala isso,
que os gigantes que nós derrotamos agora, os nossos filhos não precisam derrotar. Moisés, ele não passou o cajado. Uma coisa é passar o cajado, outra coisa é deixar o cajado cair, queridos. Entenda que nessa transição de conquista, você precisa entregar algo para essa próxima geração, você precisa produzir algo para essa geração concreta. Você precisa ensiná-los. Nós precisamos ensinar a essa próxima geração, ou essa geração que está vindo, o que é lutar com gigantes, o que é ter estratégias. Josué era um cara que absorvia tanto estratégia, que ele luta com 5 príncipes, e pisa no pescoço de todos eles. Quando você sai da visão de Moisés lutando com gigantes, e Josué parte para espiar a terra, Caleb luta com 3 filhos de Anak, Sensai, Aimã e Talmai. E se der tempo eu falo sobre esses caras. Eles aprenderam a lutar com gigantes vendo Moisés fazer. Toda transição você vai enfrentar gigantes. Se você fugir disso, se você tentar dar uma voltinha nisso, você está fora do processo, do próximo processo, que é tomar posse da terra. Moisés luta com gigantes, mas é Caleb que toma posse. Existe uma diferença entre você começar a lutar com gigantes e tomar posse da terra. Toda transição ela vem precedida disso, queridos. Você vai lutar para que os seus filhos conquistem. Seus filhos, nossos filhos vão mais longe do que nós. Mas você sabe qual é o grande desafio? É nossos filhos voarem com as asas de Deus, não com as nossas. É sonhar os sonhos de Deus, não os nossos. Precisamos abrir mão disso, de ter o controle, de querer que os nossos filhos sonhem ou façam aquilo que nós gostaríamos de ter feito. E nós projetamos isso nos nossos filhos. E o tolimos de viver os sonhos de Deus, a proposta de Deus para eles. Entenda, os seus pais, os meus pais caminharam. Nós estamos correndo, os nossos filhos irão voar. Literalmente. E se eu não preparar o caminho, se eu não preparar, aplanar isso, para que eles alcem voo, ou eles vão caminharem, ou eles vão continuar correndo. E a Bíblia diz que aquele que corre demais se fadiga. Vai chegar um tempo que você vai estar cansado de só caminhar ou só correr. E agora eu tenho clareza porque eu tive a visão de muitas pessoas criando asas. Nessa transição, querido, você precisa entender e se localizar em que nível você está. Se é de conquista ou de tomar posse. Quando o André foi para os Estados Unidos, nós tínhamos certeza que ele ia espiar a terra. E lá, é a primeira vez que eu falo disso, né? E lá ele encontrou vários gigantes. Gigantes da incredulidade. Gigantes da decepção. Teve um momento que a gente conversando no telefone, ele e o Denis, né? Cadê o Denis? Está por aí. Teve um momento que ele falou, cara, que é isso que está aqui? Porque o relatório que você dá na terra que você espia vai ser determinante para se você volta na terra ou não, se vale a pena ou não. Se você só é um cara que enxerga caos, você só vai ver o caos. Mas se você está vendo o caos, você pode ser a solução para o caos. Era isso que Isaías estava falando. Esse é o papel da igreja. Interessante que nós, parece até status ir para os Estados Unidos, né? Se você for fazer turismo, pode. Mas se você for para uma batalha, amigo, é fileira de frente, é ponta de lança. Tem nada de passeio. Tivemos numa igreja, numa cidade aqui perto de Brasília,
Vou preservar o nome, porque eu não sei, né? As nossas palavras, daqui a pouco está em rede social aí. Quantos gigantes? Em todo o tempo você está lutando com gigante. O grande problema é que nós até conseguimos conquistar algumas coisas, mas nós não ficamos a bandeira de conquistado. Manter um território conquistado, amigo, custa caro. Agora nós estamos vendo a discussão entre Trump e o cara lá da Coreia. Ô bicho feio. Meu cabelo está feio, mas aquele cara está pior. É o meu consolo. Tentando fazer um acordo de paz. Queridos, eu não consigo entender. O inimigo, ele não vai dar trégua para mim e para você. Um dia o pastor falou assim: gente, quero anunciar que eu estou saindo um mês de férias para descansar. Uns falaram amém, outros não. Chega no final do culto para aquele irmão, o santo, o quase querubim ungido. Você chega perto dele, chega a tremer. Fala: pastor, vai sair de férias, né? Vou. Você sabia que o diabo não sai de férias, pastor? O pastor falou: isso aí, por isso que a vida dele é um inferno. Nós estamos em batalha o tempo todo. As pessoas cobram resultado de mim e de você. A esposa cobra, o filho cobra. As pessoas querem ver quais são os resultados que você está dando. E agora eu entendo que mais na frente você vai ver Davi, estrategista extraordinário, cara. Mas essa transição de Josué, de Moisés, Josué e Caleb, Deus tinha que matar Moisés. Meu servo Moisés é morto. Cara, a unção que você viveu foi legal. O aprendizado com Moisés foi legal. Moisés era o cara. Eu vi o André pregando sobre isso lá em Jaraguá do Sul, falando sobre a figura do Moisés. Citado 139 vezes no Alcorão. E o Talmud, ou seja, toda a base judaica, é falando sobre Moisés. Mahatma fala sobre isso. Toda a base da lei do Pentateuco está focalizado praticamente depois de Gênesis e Moisés. O cara era um ninja, mas Deus acaba com a história. Meu servo Moisés é morto. Cara, serviu, foi legal, foi, mas agora você vai ter que passar pelo Jordão. Você vai ter que ter a sua experiência. Você não pode, Josué, viver a experiência dos outros. O que Moisés tinha já foi determinado. Agora você precisa tomar uma atitude. E a primeira coisa que Deus vai fazer para você tomar uma atitude é matando aquilo que te traz segurança e te traz apoio. É quebrar tuas muletas. E Deus vai afastar pessoas em transições, queridos. Vai. Pessoas boas. Porque Deus precisa afastar? Porque você precisa ouvir uma voz, não vozes. E agora, na transição, só quem tinha que estar do lado dele, Caleb. Por que Caleb? Porque era o único que pensava igual. Ah, mas você quer dizer que numa transição todo mundo precisa pensar igual a você? Não. Pensar igual não, mas ter o mesmo objetivo. Visão mais visão gera divisão. Mas eu posso ter uma visão, você tem uma outra visão, mas o mesmo objetivo. Hoje eu aprendi uma coisa andando em Brusque. Para ir para a casa do Jefferson há vários lugares. O Rubi hoje me deu uma aula. Falou: cara, para ir para a igreja há várias entradas e saídas. Mas o objetivo era a igreja. Você pode pegar um caminho, eu posso pegar um outro caminho, contanto que nós cheguemos no objetivo. Josué e Caleb foram focados. Numa transição você precisa saber para onde você vai. Se você não sabe para onde você vai, você precisa pelo menos no mínimo saber com quem é que você está andando. Se você não sabe a sua direção para uma transição, no mínimo você precisa saber com quem você está andando. Se a pessoa que você está andando tem uma direção, porque na direção que ele tiver, ele vai conseguir levar você até um determinado tempo.
Vou repetir, até um determinado tempo. Porque depois, pega a reta, vaza. Dependendo da distância, até uma caixa de fósforo pode exercer peso. Saia daqui para uma caminhada, para qualquer canto, com uma mochila nas costas, e bote 5 quilos. Primeiro quilômetro, se você estiver bem preparado, você vai andar. Mas segundo, terceiro, quarto quilômetro vai começar a pesar. Se o seu objetivo for 12, 10, 20, 30 quilômetros, ao passo que você vai caminhando, o peso é o mesmo, só que o seu corpo não suporta. Foi essa a questão do Moisés na transição do deserto. Era pesado para Moisés gerir crises de pessoas. Quando você está caminhando com alguém em uma transição por muito tempo, que o objetivo é o mesmo, vai ter um momento que Deus vai romper isso. Deus precisa romper. O que a Bíblia me ensina sobre isso? Ensina. Abraão e Ló. Os caras começaram a prosperar tanto, que entre os dois não tinha problema nenhum, mas os pastores, os líderes começavam a brigar. A Bíblia diz que os líderes brigavam, os pastores começaram a brigar. Os dois não tinham problema nenhum, mas os pastores começam a brigar. Então os dois têm que tomar uma decisão. Se tu for para lá, eu vou para cá. Se tu for para cá, eu vou para lá. Ló, sabido, olha para as campinas verdejantes do Jordão e fala: eu quero ir para esse. Como Abraão deu a opção de escolha, Ló vai para as campinas verdejantes do Jordão, mas vizinho a Sodoma e Gomorra. E Abraão vai para o deserto. Só que Ló se esqueceu de uma coisa. Ló era favorecido pela bênção que estava sobre a vida de Abraão. Quando se apartou, a alma de Sodoma e Gomorra tragou a alma de Ló. E nós conhecemos a história sobre as filhas. Depois as filhas cometem incesto. Ele tenta dar as filhas no lugar dos anjos, tenta poupar os anjos e tal. Todo um contexto. O que você precisa entender é que a bênção precisa estar sobre a sua cabeça, e as pessoas serão favorecidas pelo favor de Deus que está sobre a sua vida. Aí as pessoas vão te acompanhar. E você vai fazer com que as pessoas também sejam favorecidas. Porque lá na frente, Ló se perde. Quem vai salvar Ló? Abraão. Porque Deus precisa separar por um momento para tratar, e depois você é que vai ser o agente de libertação daquele que se apartou. E é por isso que tem muitas pessoas que entram na igreja, que começam uma vida, que os amigos de infância, os amigos da zoeira, os amigos, eles precisam ser afastados. Você precisa se fortalecer, você precisa ter uma base para que no momento certo você os ajude. Porque senão os dois vão morrer. E não se preocupe, queridos, quando Deus começar a afastar pessoas de você. Pelo menos 2 bases para isso eu vou te falar. Primeiro, Ele vai tirar a dependência de pessoas. A sua dependência vai ser nele. Segundo, Ele vai calar as vozes perto de você, para que você ouça a voz dele. Ele vai provocar uma aproximação. E não tem como se aproximar de uma pessoa com tanta gente perto. A concorrência é desleal. Você está entendendo? Então era Caleb que estava perto. E toda a transição, na luta de Sensai, Aimã e Talmai, acontece. E pasme você, Caleb recebe a promessa com 40 anos. Ele possui Hebron com 85. Um velhinho com 85 anos lutando com o gigante. Olha o poder de liderança que esse cara tinha.
E ele vai reivindicar. Ele fala assim: eu tinha 40 anos quando Moisés me prometeu Hebron. Hebron é lugar alto. Agora eu estou com 85, mas eu estou forte como era na minha juventude, para entrar e para sair. O que deu vigor a Caleb, na minha opinião, foi o foco, a certeza, a convicção da promessa e o desejo de conquistar. Se você perdeu o desejo de conquistar na sua vida, você perdeu o seu vigor. Nessa transição, o que sustentou Josué e Caleb foi uma promessa. Ela pode até demorar, mas quem mata a promessa é você. O inimigo, ele não tem o poder de matar a promessa, porque a promessa não está na mão de um homem, está na mão de Deus. E vai pegar a promessa na mão de Deus. Vai lá. Quero roubar a sua promessa, quer? Ele vai tentar negociar com você. Se você fechar para negócio, ele vai falar: então vou tomar. Vai tomar? Vai. Então pega na mão de pai. Vai lá. Quer negociar? Quem faz meus negócios é papai. Vai lá negociar com o pai. Deixa ele se apresentar igual apresentou em Jó. Que Deus terá um testemunho a falar ao seu respeito. Você precisa saber disso. Você precisa ter um testemunho que Deus fale ao teu respeito. Quando os espias contam a história do que eles viram, só viram pessimismo. E os dois falam: não, nós vamos fazer uma sopa desses caras. Vamos comer ele. Nós vamos jantar os caras. Gigante foi feito para cair. Interessante que eles veem as uvas representando o vinho. Ele vê toda uma possibilidade de crescimento e só os dois partem para cima. Sabe por que eu aprendo com isso? Que infelizmente numa transição não são muitos que vão. Muita gente vai ficar. E aí tem a segunda transição. Volta lá para mim, por favor, bonitão. Isso. Do profético, Elias e Eliseu. A transição de Elias e Eliseu, eu entendo que é um momento em que Deus, ele muda a questão religiosa em nossas vidas, ou a visão de crescimento em nossas vidas. O primeiro erro, na minha opinião, que Elias, ele comete, é que ele tem uma experiência extraordinária contra os profetas de Baal e os profetas de Acera. 850 profetas. Ele era respaldado por Deus, falando ontem para a intercessão. Eu falo sobre autoridade e respaldo espiritual. Elias tinha. Ele fala assim: segundo a minha palavra não choverá. E Deus tem que respaldar o cara. Não choveu. E ele vive num contexto extraordinário, onde ele é procurado por toda a região e ninguém acha o cara. E ele restaura, ele é o profético que restaurou o altar, as 12 pedras. É o cara que chamou a responsabilidade para ele. Nesse momento onde você e eu temos responsabilidade, precisamos começar, na visão da responsabilidade, começar a restaurar coisas. Ele tem uma capacidade de restauração e uma autoridade como os poucos profetas tiveram na Bíblia. Esse cara. Extraordinária a vida de Elias. E Deus começa a anunciar uma transição. Olha, eu vou te levar. Pega um cara que eu vou te levar. E para mim o ponto mais alto é quando ele começa a fugir de Deus. Entrando numa caverna a primeira vez, fugindo de Deus. Ele foge a primeira vez, um anjo aparece, dá pão para ele e água. Ele come, ele volta a deitar de novo. Ele se isola. E no final das contas ele entra na caverna. Deus entendeu que era um profético que perdeu a essência da coragem da conquista. E Deus fala assim: olha, você vai fazer 3 coisas.
unge Jeú, unge o outro rei que eu não me lembro o nome agora, me passou, e faça um sucessor. Quando eu perco a funcionalidade, eu sou passivo de troca. Você precisa entender que ou você completa o ciclo daquilo que Deus ele mandou. Falei ontem, Deus não substitui pessoas, filhos não é substituível, Deus substitui funções. Deus ele não vai substituir uma pessoa, filho. Você, para Deus é único e ninguém vai tomar esse lugar. Agora a função sua, você pode ser substituído. Eu quero que você entenda isso nessa noite. Deus não está desprezando você. Você só se tornou ineficiente. E não foi porque o cara se tornou obsoleto, não. É porque chegou o nível de execução se tornou ineficiente. E agora Deus fala assim, ó, vai, troca, caminha com o cara. 12 anos, tempo de governo. Interessante que a transição de Elias e Eliseu também deu no Jordão. Se deu no Jordão. A transição de Josué se deu no Jordão. A transição de Elias e Eliseu também se deram no Jordão. Na apostila eu trago também dados históricos sobre o momento que Israel estava passando. Não dá tempo de falar por causa do horário. E a terceira transição é da graça. Lei, profético e graça. João Batista e Jesus. Jesus foi batizado onde? No Jordão. Isso é tão forte na Bíblia que quem não atravessou o Jordão não conquistou as promessas, não conquistaram as promessas. Aqueles que atravessaram o Jordão e que voltaram, atravessou, lutou, venceu, volta para a sua terra, mas tiveram que atravessar. Aqueles que não atravessaram o Jordão, continuaram escravos. Ou você dá um passo para atravessar, ou você vai continuar sendo escravo. E não tem conversa. Nessas três transições, querido, você precisa entender. Digo eu, não Senhor, isso aqui é eu que acredito, tá? Heresias 1, 7, 1. Sou eu. Quem está dizendo sou eu. Digo eu, não Senhor. Lembra quando o véu se rasga no templo, quando Jesus ele morre? Se dá para morrer? Que o véu do templo se rasga de alto a baixo. Eu sei quem foi que rasgou o véu. Não foi o Pai, não foi o Filho, não foi nenhum anjo. Na minha opinião, foi a graça. A graça entrou sobre nós e rasga o véu do templo. Fomos inaugurados na graça pelo rasgado véu. Assim, na minha opinião, digo eu, coisa de profeta, assim como a mulher virgem que tem um relacionamento e tem um rompimento do ímen, para mim foi o rompimento da igreja, Jesus sendo enxertado no mundo ali, na minha opinião. Nós fomos inaugurados pela graça. Essa é a maior transição que você precisa saber na sua vida. Nenhuma condenação há, porque estão em Cristo Jesus, que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 12, 2. Se você não entender e não desfrutar dessa graça, nessas transições, você vai se tornar um refém e um escravo. Escravo da culpa, da condenação, das derrotas, do que você acha que você não é capaz. Assim como existem também, queridos, os três níveis. Falei sobre a lei, sobre o profético e sobre a graça, mas existem também três níveis de conquistas. Moisés, Josué e Calebe. E a última página aí, o último slide aí, bota para mim, por favor. É falando sobre o governo de Davi, ou a transição de Davi. Se Moisés lutou para a conquista de território,
Se Josué e Caleb lutaram para espiar a terra e tomar posse dela, transformar em herança, Davi estabelece o governo. Agora sim nós vamos falar sobre Golias. Todos os personagens que eu citei aqui tiveram experiências com gigantes. Agora a pergunta é: por que Davi recebe preeminência ou destaque porque lutou com um gigante? Depois ele lutou com um cara que tinha um bocado de dedo, mas o foco de todo mundo é Golias. Por que Davi se sobressai por lutar com um? Por que Moisés não é tão citado como lutando gigantes? Porque Josué e Caleb, muita gente que nem sabia que eles lutaram. Fala a verdade, quem não sabia que eles lutaram com gigantes? A gente sabia que eles lutaram, nem os dois. E por que Davi, um gigante só, o cara se promove? Porque a maior luta, querido, é pelo governo. É estabelecer a vontade. Nós precisamos ganhar esse barco, precisamos ganhar a Brusque. Não é a igreja da Nação Forte, é o reino que precisa fazer. A maior luta é para estabelecer o governo. A maior luta é para estabelecer o governo na sua casa. A maior luta é para você estabelecer o governo na sua empresa, no seu emocional. Porque com você estabelecendo o governo, alguém vai liderar você. E o interessante é que na apostila eu falo, não vai dar tempo eu falar, o estabelecer do governo, que Davi, ele pega 5 pedras, diga comigo, 5 pedras. Pega para mim 5 pedrinhas lá, por favor, 5 pedrinhas. E na apostila eu achei um dado interessante. Na apostila eu falo sobre isso. Josué, ele luta contra 5 príncipes. Ascalon, Escrom, Gate, inclusive Golias era de Gate. O texto que nós lemos. Davi, ele tinha conhecimento das batalhas. E ele pega 5 pedras. Mas só tinha um gigante. Davi luta contra um urso e contra um leão. Ele foi treinado em tomar posse de um pequeno território. As ovelhas do pai que ele cuidava tinham um dono, era o pai. E ele fala, ó, é do meu pai, quem manda aqui sou eu, no pasto aqui sou eu, não tem urso nem leão não. Quando ele vai levar as coisas para o pai, para os irmãos, ele deixa uma pessoa cuidando. E ele vê Golias com toda a sua imponência. E na apostila eu começo a traçar o entendimento espiritual, discernimento, leitura espiritual que Davi teve no momento. Ele chega, serve aos irmãos, ele entendeu que existia um ambiente hostil ali, e ele vai na sua inocência em relação a querer entender o que estava acontecendo. Quem é solteira aqui ainda? Solteira que não casou, solteira, tem umas solteiras aí, solteira. Golias estava fazendo uma oração que muita gente está fazendo aí. Muita mulher está fazendo. 40 dias Golias gritava, dai-me um homem. Para me brigar, para me discutir, jogar na parede, chamar de lagartixa, sei lá. 40 dias na Bíblia vai falar sobre projeto. Quanto tempo Jesus passa no deserto? 40 dias. Quanto tempo Moisés passa na nuvem, no monte? 40 dias. Sabe o que Golias estava fazendo? Estava destruindo por 40 dias, afrontando um bocado de homem. E todo mundo preparado na batalha. Tanto os irmãos de Davi, como Saul e todo o exército de Saul e ainda mais Jonathan. Ouvindo uma afronta 40 dias. E pelo que a história conta, parece que eles não estavam vendo Golias. Golias vinha, se apresentava, fazia a afronta e saía.
Imagine no coração de um exército, um homem só desafiar todo mundo. O que o povo via era o tamanho do gigante. O tamanho do gigante está como você enxerga ele. A sua visão espiritual vai determinar o tamanho do gigante. Não deixe os seus medos e as suas inseguranças te pregar uma peça, o efeito de ótica. As pessoas enxergavam a lança, o escudo, a estatura de Golias, mas não tiveram um discernimento espiritual do que estava acontecendo. Davi, desenvolvido na adoração, nos cânticos, Davi discernia o ambiente. Você precisa discernir o ambiente onde você chega. E sabe o que Davi enxergou? O cara não tinha marca, André. O cara não era da Tommy. Ele não tinha camisa da Tommy, André. O cara era incircunciso. É por isso que Davi fala: quem é esse incircunciso? Com todo respeito a você, Davi não viu o órgão genital de... Não. Espiritualmente o cara não tinha o selo. Primeira coisa que Davi, ele observa, é a leitura espiritual do campo de batalha. Ele pergunta: quem é esse cara? Não dá para você entrar num nível de conquista sem conhecer o inimigo. Não dá para você entrar no campo de batalha sem fazer uma leitura espiritual do que você vai enfrentar, do que você vai fazer. Porque o que vai determinar a arma que você vai usar é conhecer o inimigo. E Davi, ele entra e ele observa: o cara não tinha marca, o cara não tinha aliança. E aqui eu faço uma observação. Você vai ter que entender que no momento de conquista, de transição, é crucial, você vai ver quem tem aliança e quem não tem. Não tente guerrear com pessoas que não têm aliança, porque no momento vai largar você. Não dá para você conquistar nada sem aliança. Um casal desajustado não conquista nada. Eis que o povo fala uma mesma língua, e não haverá mais objeção para aquilo que eles quiserem conquistar. Ou você afina com a esposa o projeto, ou vocês não vão conquistar nada. Falando duas línguas, não. Ela quer a máquina de lavar, ele quer botar o jogo de roda no carro. Ela quer trocar o móvel, ele quer comprar um Xbox para jogar. Ele quer trocar o guarda-roupa, ela quer fazer lipoaspiração e botar silicone. Não constrói nada. Pasmem vocês, ninguém em Israel tinha aliança com Yahvé, só Davi. Davi não teve ajudante para matar Golias, ele teve opositores. Então deixa eu falar com todo respeito a você, diante da situação de Davi com os familiares e com o povo, Golias era a menor preocupação. Davi enfrenta problemas com a família desde sempre. Depois que ele gera filhos, problemas. Um dos irmãos dele fala: você é um arrogante, rapaz. Antes de Golias, tinha um gigante da afronta, da desmoralização, da falta de respeito. E aqui eu posso juntar um tanto de gigante. Como se não bastasse, ele se transforma em uma distração. Saul fala: não, vamos mandar o menino, pelo menos não fica desmoralizado. É o boi de piranha. Sabe o que eu aprendi isso no mundo espiritual? As oportunidades que eu tive na igreja foi quando ninguém queria fazer. Por muito tempo na igreja fui convidado para duas coisas: dar banho de defunto e expulsar a capeta. Ninguém me chamava para nada, André. Dava. E quando eu dava banho de defunto era legal, nunca voltava para reclamar. Serviço bem feito. Colava a boca com super bonde. Teve uma vez que nós fomos dar... Essas besteiras que eu falo. Uma vez que eu fui aplicar formal em uma senhora, uma véia, e foi dando 6 horas da tarde, escuro, e a véia dentro do caixão, e abraçava essa véia, e essa véia me abraçava, e eu virava essa véia dentro do caixão, e a esposa assistindo,
sai lá com cheiro de defunto. Comecei assim. Porque Deus ele vai abrir oportunidades para quem está preparado, queridos. Um dia que faltou alguém para pregar, quem estava lá? O cara que dá banho de defunto, o cara que carrega a caixa, o cara que expulsa a capeta. Então, bota o cara para pregar. Primeira pregação. Não esqueço até hoje. Eu falei sobre infiltrações. Entenda, Deus ele vai te submeter a situações. Você pode perder tudo, você só não pode ser reprovado. Isso quem diz é meu pai espiritual, Coraiola. Passe por tudo, você não pode ser reprovado. Preguei a primeira vez. Continuei carregando caixa, continuei lavando banheiro. De repente, gostaram, ouviram um cara que o cara estava falando com um negócio diferente, me botaram para pregar agora nos jovens. Cara, os jovens caíram na igreja babando e o pastor falou: o que aconteceu? Foi os meninos botaram para pregar. Os jovens foram impactados. Você sabe quantas vezes eu já peguei faca e levei para a igreja? Calma, para arrancar chiclete no fundo de cadeira? Quantas vezes? Sabe quanto tempo eu limpei a igreja? Cada cadeira que eu limpava, cada canto que eu tirava a poeira, Deus ministrava no meu coração o estado da igreja. Foi o maior discipulado que eu tive na minha vida, foi limpando a igreja, queridos. Eu aprendi que quem tem altar não precisa de púlpito. Quem tem lugar secreto não precisa. E agora o meu profético vinha de revelação. Ministério de louvor, meu Deus do céu, corria léguas. E aí eu era malhado, forte. O cara falou: rapaz, eu tenho uma tarefa para nós. Eu falei: opa, vou ser chamado? Não, você vai segurar o cara para me expulsar a capeta. Queridos, eu corri de atrás de gente no meio do mato, corri atrás de gente em cima de casa, já expulsei gente dentro do demônio dentro do Fusca que eu tinha. Mas estava ali. Estava ali. Interessante que tinha algumas coisas que faziam na igreja e que meu nome não era citado, mas me dava um nervoso daquilo. Eu queria que as pessoas honrassem meu serviço, porque eu não aprendi a ser filho. Aí um dia eu estou de manhã cedo, 6 da manhã, orando ali, o Senhor falou assim para mim: pare. Eu, como assim? Eu falei: pare. Eu quero que você desfrute da minha presença, eu não quero mais desfrutar do seu serviço. Para um cara ativista dentro da igreja, que meu pastor olhava, eu já sabia o que ele queria. Eu fui começando a deixar as coisas e buscando mais a Ele. De repente eu acordo, um louco me olha e fala: tu é profeta? Eu? É. Eu recebo a unção profética. Sabe quem estava da minha igreja quando eu recebi a unção profética? Minha esposa, minha irmã e uma colega. Num público de quase 2.000 pessoas. Na minha cidade. Eu entendo porque há 5 pedras, queridos. Eu sei. Ele pega 5 pedras polidas. Diga comigo: 5 pedras polidas. Pedra polida de riacho é chamada de seixo. Quem pole a pedra no riacho é a água. A Bíblia fala: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Você acha que a Bíblia não fala? Fala pelo desgaste, pelo tanto bater das águas, desgastam as pedras. Ou esse rio passa dentro de mim, dentro de você, jorrando, nos lapidando, lapidando ferramentas que Ele vai colocar em nossas mãos. Porque se não for polida, faz curva. Se não for polida, erra o alvo. Davi pega 5 pedras. Os 5 ministérios estão na mão de Davi. Não dá para estabelecer o governo sem os 5 ministérios, querido. E a pergunta é: qual pedra ele pega? Dos 5 ministérios, qual é a pedra que ele pega? Ele pega a pedra do profético. Como é que você sabe disso? Simples. Davi olha para ele e fala assim, vê Davi com a funda, vê Davi com o cajadozinho,
Golias não sabia que Davi treinou, e toda arma que você vai usar contra o inimigo valendo, Deus vai te treinar antes. E Davi treinava antes, cuidando das coisas do pai. Deus vai te usar treinando você em zelo do seu pai espiritual, da igreja. Antes de te lançar numa batalha, ele vai te treinar primeiro. E Golias chega para ele e fala assim: olha, eu sou por acaso um cachorro para você vir com pau e com pedra para cima de mim? Hoje eu entregarei a sua carne para as aves do céu. Davi fala: rapaz, tu pode até conjurar contra mim, mas quem tem autoridade, quem tem aliança sou eu. Hoje o Senhor me entregará você nas minhas mãos. A palavra profética foi a pedrinha. Como a lei era colocada na testa, no pulso, Davi acerta na cabeça do principado de Gade. Igual Dagon que pega a cabeça. Davi sabia. Mas o interessante é que Davi derruba o gigante e corta a cabeça do gigante. Ele teve discernimento, teve estratégia, mas ele fechou a tampa do caixão. Já pensou se Golias levanta com a ressaca de uma pedrada, querido? Ia parecer um siri na lata. Ia ficar mais impaciente do que mulher sem dinheiro. Ele pega, sobe em cima de Golias, estabelece o governo e corta a cabeça. Tem muita gente que conseguiu até derrubar o gigante, mas não cortou a cabeça. Uma pedrinha, uma atitude pode botar fim a toda e qualquer sentença de morte que tenha na sua vida. Vamos ficar de pé? Eu sei que o tempo está avançado, mas é um seminário e eu precisava passar isso para você. Muita coisa a gente vai falar depois. Eu não falei sobre a transição de João Batista para Jesus, no tocante à graça, mas aqui na apostila está tudo explicadinho, depois você pode. E agora eu quero fazer algo diferente com você. Se você precisar sair por um acaso, eu estou dando liberdade, não é falta de respeito, vou ter como nenhuma ação desrespeitosa você sair, tá? Eu sei que tem pessoas que precisam sair, mas eu preciso terminar o que foi me colocado para fazer. Então isso não é negociável. Missão dada, missão cumprida. Eu não sei qual é o nível de transição que você está passando, ou que você pensa em estar passando. Mas nesse momento eu quero chamar os pastores aqui, pelo menos aqueles que entenderem. Porque na realidade assim, eu quero também deixar os pastores e os líderes da Nação Forte curtirem um momento. Se você quiser, precisar curtir um momento, pode curtir. É você e Deus. Eu não vou tolir você disso. Mas nós gostaríamos de tocar em você hoje. Essa segunda parte nós gostaríamos de ministrar na sua vida. Por que ministrar na sua vida? Porque nós entendemos que tem muita coisa que você já tentou fazer. Muita coisa você já tentou romper. Eu sei que para você entender sobre níveis de conquistas e níveis de avanço ou transição profética, eu sei que tem profetas aqui no lugar. Tem pessoas que se movem no profético. Tem pessoas que se movem no governo. Tem pessoas que precisam empreender um nível de conquista. E você precisa entender essa noite o seguinte, que uma herança é passada de pai para filho, de pai para filho. Quando você pega uma herança que não é sua, isso é usurpação.
ou nós geramos herança, ou nós vamos usurpar de alguém. Chegou o momento de nós começarmos a gerar não só uma herança espiritual, mas uma herança em todos os sentidos se falando, queridos. Talvez você precise tomar coragem hoje para começar a caminhar para as promessas de Deus na sua vida. Tem quanto tempo que você recebeu uma promessa de Deus? Com que idade você recebeu uma promessa de Deus? Só que você deixou a promessa, e o inimigo está tentando negociar com a sua alma, achando que é coisa da sua cabeça. E é coisa da sua cabeça mesmo. Você não está morto. Entendimento é coisa da cabeça. Renovação da mente é coisa da cabeça. O que vai te fazer diferença da coisa da sua cabeça ou não é a convicção que Deus falou ou não. Talvez você precise transicionar para um momento da sua vida ministerial, que eu chamo do profético. Quantas pessoas paralisadas no chamado, no ministério, que você acha que o que você tinha para queimar, você queimou, e que você agora vai ficar segurando na orla, igual Saul fez com Samuel. Deixa eu segurar na tua orla para todo mundo ver que eu estou com você. Você não vai viver de unções de pessoas, querido, com todo respeito a você. Não é sobre a minha unção que vai te sustentar, não é a unção de nenhum dos pastores. Você precisa desenvolver a unção da sua vida, porque Deus te fez como um recipiente, e o recipiente é para ser cheio. O óleo que desce sobre a minha cabeça não é o mesmo óleo que vai descer sobre a sua. A minha armadura não cabe em você. A minha unção, ela não foi moldada para você. A unção que você vai receber, escute isso, vai te moldar para que você use-a com maestria. Não é você que é moldado pela unção, é a unção que molda você. Muitas vezes a cruz não é a cruz que nos molda. Não é nós que moldamos a cruz, é a cruz que nos molda. A cruz não é ortopédica, nunca foi. Eu falei sobre Sensai, Aimã e Talmai. Incredulidade, medo e legalidade. 3 gigantes derrotados por Caleb. Você pode dar nome aos teus gigantes. Comece a nominar os teus gigantes, porque você só vai conseguir lutar com eles se você der nome para eles. Não se destrona um rei sem conhecer nem chamar pelo nome. Quando um rei tomava um reino, a primeira coisa que o rei tirava da cabeça do outro rei derrotado era a coroa. Você precisa destronar esse gigante que tem atormentado você, para estabelecer o governo. No nível de conquista, no nível de posse, você pode até lutar, mas para governo você tem que arrancar a coroa dele. Você tem que tirar o senhorio dele. Arrancando a coroa, todas as posses do rei passam para o outro rei. Toda a autoridade do rei passa para o outro rei. Sabe o que a Bíblia diz? Nenhuma arma contra você prosperará. Entenda isso. Mas nós queremos tocar em você. Nós queremos liberar algo do seu interior. A palavra diz que do teu interior fluirão rios de água viva. Sim ou não? Então vamos polir essa pedra aí. Quem dá profundidade ao que você quer mergulhar em você, querido, pelo rio que brota dentro de você. E se você quiser, venha para cá. Agora eu queria que te dá liberdade aqui no altar, embaixo, de forma que eu tenha acesso, que nós tenhamos acesso em tocar em você. Nós queremos ministrar a sua vida.
mas peço que tua presença aumente. Você pode subir no altar. Aqui é só uma plataforma, tá? Você pode vir pra cá, você pode ficar embaixo. Por inteiro faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente. Os pastores, os líderes que vão ministrar comigo aqui no altar, por favor. Que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais viver. E se eu passar pelo fogo, Os líderes, o Denis está aqui, a Geórgia, o Kleber, a Kate. Quem sentiu a liberdade de vir, a Lu, se liberdade, venha pra cá. Senão, pode curtir o momento aí, tá? não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que tua presença aumente.